Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, head de conteúdo do Antagonista, sua companhia de segunda a sexta-feira aqui nesse canal. O Narrativas Antagonista é um programa que tem um formato diferente, geralmente apreciado por quem gosta de treinar o espírito crítico e se aprofundar nos assuntos. Primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião. Mas antes de eu opinar, tem uma coisa que você só vê no Antagonista. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia eu tô aqui com um fato diferente. O fato do dia de hoje é: Lula quer bancar o pai do Pix. Vai colar? Ué, gente, mas que novidade é essa? Vocês vão ver, tá todo vapor isso. E você deve ver durante o feriado de Páscoa. Antes da gente começar com o fato do dia, já deixa aqui o seu gostei, que ajuda muito no nosso engajamento. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e tocar o sininho. Bora pro fato do dia. Fato do dia: Lula quer bancar o pai do Pix. Vai colar? Antes da gente começar com a história do Pix, eu vou dividir aqui um vídeo com vocês, que muita gente me perguntou se é fake news, se é inteligência artificial, e é um vídeo verídico sobre o velho da Havan recebendo uma camisa do Grêmio. Pegaram o quê? Dos Rotaries. A M? A tua é G? O G é. A minha é Mas M. tem G ali, tem um. Ah, tá. Tô melhor que tu. É o tanquinho. Até a pé nós iremos. Vai tirar uma foto ali. Para o que der. Acho que não funcionou. Você deve estar se perguntando qual a necessidade de aferir a veracidade disso, qual a necessidade de mostrar no Antagonista um vídeo do velho da van sem camisa. Nenhuma. Qual foi o meu critério? Eu vi o vídeo. Eu tenho como desver? Não, eu não tenho, então você também foi obrigado a ver esse vídeo. Agora vamos à história do Pix. O governo está se empenhando muito na divulgação das realizações, né? O que ele fez. Fora censura e imposto, porque censura e imposto todo mundo já sabe. Mas ele está se empenhando em outras coisas, inclusive isso é uma propaganda oficial do governo. O perfil oficial do governo foi hackeado e nós temos um recado para o povo brasileiro. Passe esse vídeo para o máximo de pessoas que puder antes que ele seja apagado. Ninguém pode nos calar agora, a verdade vai aparecer. E a primeira delas é que o governo fez tudo pensado. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles têm o plano perfeito com o fim da escala 6x1. Lembra quando aprovaram o fim do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? A ideia era aumentar a renda do trabalhador, que junto com o fim da escala 6x1 vai movimentar a economia. Eles querem mudar a história desse país. Eles querem que você tenha tempo de cuidar dos filhos, de ficar com sua família. Eles querem que você tenha saúde mental. Eles querem estar do seu ladinho o tempo inteiro. Isso é um absurdo, porque a única mentira desse vídeo é que somos hackers. Porque aqui quem fala é o governo do Brasil. Bom, esse tema é um tema que não deu tanto retorno quanto esperava. Alguns analistas dizem que tanto a isenção do IR quanto a escala 6x1, elas atingem quem é CLT, que é algo que foi se reduzindo cada vez mais. Então o Lula não consegue aumentar o eleitorado dele com isso. Aí, vocês vejam o que é que começou aqui. Esse aqui é um militante. Meu Deus! O gado está atônito com a promessa do filho do Bolsonaro acabar com o Pix só para agradar o Trump. Mas espera aí, ele falou isso? Não, ele não falou, mas foi o briefing da militância toda por causa dessa notícia aqui, olha. Estados Unidos diz que Pix cria desvantagem para gigantes de cartões de crédito. E aí a gente tem um militante, se o Flávio ganhar, ele vai acabar com o Pix para agradar o Trump. Outra militante, se eleito for, Flávio vai acabar com o Pix quando o Trump mandar, é isso. E olha, gente, põe aí Flávio Bolsonaro Pix
Vocês vão ver quantos militantes falando que ele vai acabar com o Pix. E aí o Lula posta isso. O Pix é do Brasil. Essa foto você vai ver em um monte de perfis governistas também. E teve um evento de governo, não de campanha, em que o chefão do marketing do governo, Sidônio Palmeira, lembrou o Lula que ele tem que falar sobre o Pix. Vamos ver. O Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. E ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema na moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Para quem não se lembra, o Pix não é projeto de governo nenhum. O Pix é um projeto dos técnicos do Banco Central do Brasil. E ele é um projeto que começa no governo Temer e se torna realidade no governo Bolsonaro. O Pix foi implementado no Brasil durante o governo Bolsonaro e é por isso que os bolsonaristas estão surfando nessa onda também. Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxas. E você sabia que hoje temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix e grande parte das pessoas viraram pequenos empresários? A melhor coisa que o Bolsonaro já fez para o nosso país foi o Pix. É o nosso governo inovando. Está lá o Lula querendo disputar a paternidade do Pix com alguns dos sites amigos, que antigamente eram chamados de blogueiros sujos, lembra disso? Eles se auto-intitulavam assim. Eles estão fazendo matérias dizendo que o Pix começou no governo da Dilma, porque o Lula está nisso de assumir a paternidade do Pix. E aí tem algumas outras movimentações. Dá uma olhada aqui. Outra da militância. Agora, governo Lula trabalha em projeto para acabar com a taxa das blusinhas. A taxa foi criada no Legislativo por pressão de empresários e políticos bolsonaristas. Gente, e aí é o comentário, olha o nível absurdo. Todo mundo está careca de saber que quem criou a taxa das blusinhas foi o Haddad, com o aval do Lula. E aí, olha aqui, alguém fez essa pesquisa, esse é um, tá? Dos perfis, mas tem muitos perfis respondendo em todos os perfis que falam qualquer coisa do Lula, tá vendo? Só falta tirar a taxa da Shopee para ganhar minha volta novamente. Semana passada já tirou impostos dos eletrônicos. Então, vai espalhando isso. E se você falar qualquer coisa crítica ao Lula nas redes, como eu fiz, tá vindo uma enxurrada do que chamam de MAVs, que é a tal da militância em ambiente virtual criada pelo PT. Mas agora, nessa eleição, os MAVs são de 2010, já tem 20 e tantos anos que eu estou acostumada com eles. Nessa eleição tem uma coisa diferente, que é um tipo de baixaria sexual que eles não faziam, mas agora tem. Dá uma olhada aqui. Eu falei da história do Pix, falando que eles estão dizendo da taxa das blusinhas, que estão falando que o Flávio vai acabar com o Pix. E aí tem de todo tipo de resposta, mas dá uma olhada nessa aqui. Não tem nada a ver, do nada. Confessa, você tem tesão pela Erika Hilton. E vem de um criador de conteúdo adulto. A foto está cortada aí para não cair, mas sim, é alguém que posta só aquilo o dia inteiro e também rebate quem fala mal do Lula. Isso é novo, tá? E aí tem um outro perfil rindo. A parte mais engraçada é que, como nada para me ofender, tá falando de uma coisa da Erika Hilton. Olha o que eles estão falando, para defender o governo.
tá afetado porque o peru dela é maior que o seu. Gente, como explicar, né? Como explicar? E aí, a militância também colocando esse vídeo do Lula sensitivo. Olha, se correr tudo que eu estou pensando, meu destino é ganhar as eleições pela 4ª vez, o que será um fato inédito na história do Brasil, alguém ser tetra sobre uma eleição presidencial. Eu acho que eu trabalho com a ideia fixa de que nós ainda não conseguimos arrumar a totalidade dos problemas do povo pobre desse país. É preciso que a gente aprenda uma lição de vida. Por que a economia cresce nos meus mandatos? Os meus opositores deveriam explicar à sociedade brasileira por que quando eu deixei a presidência em 2010, o partido cresceu em 2011 3% e nunca mais chegou a 3%. Nunca mais. Só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei para a presidência. Por que as coisas acontecem no meu governo? Porque eu tenho uma obsessão, que é a seguinte frase, Bianca. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Então, quando você faz política de inclusão social e você dá à totalidade da sociedade o direito de comprar o mínimo necessário, o direito de comprar comida, o direito de comprar uma roupa, o direito de comprar um chinelo, o direito de comprar um sapato, todo mundo começa a participar da economia. E aí o pequeno comerciante vende, ele contrata mais um comerciário, sabe? A loja vende uma coisa, contrata mais uma comerciária, e a fábrica produz mais uma peça, a economia vai crescendo. É inacreditável, mas depois que eu deixei a presidência da República em 2010, o Brasil nunca mais cresceu acima de 3%. Só cresceu quando eu votei. E o milagre é a distribuição da riqueza. Esse é o milagre. Não tem outra solução, Bianca. Ou você coloca o pobre no orçamento, ou a economia brasileira vai crescer para pouco. Esse país é muito fácil para ser governado para 35% da população. É muito fácil. Eu quero ver você governá-lo para 100%. E aí, vocês acham que o Lula vai virar o pai do Pix? Que isso vai colar? Que ele está predestinado mesmo a ser o próximo presidente? Me conta o que é que você acha. Mas antes de eu achar, eu vou para as narrativas. A extrema-direita e os filhos do Bolsonaro querem entregar tudo que é nosso para o Laranjão, para o Trump pedófilo. E o presidente Lula não vai permitir, porque aqui tem soberania. A gente já viu o filho do Bolsonaro nos Estados Unidos querendo influenciar o Trump para colocar taxa no Brasil, para acabar com o Brasil. E agora ele vai acabar com. O Flávio Bolsonaro já ofereceu dar as terras raras para o Trump. E agora o Trump falou, olha, o Pix é tão poderoso que ele está acabando com tudo aqui, com nossos cartões de crédito, com Visa, com Mastercard, com tudo. E o Flávio já falou que vai acabar com o Pix. Mas o Lula não vai deixar. A decisão está nas suas mãos. Um Brasil com Lula é um Brasil com Pix. Um Brasil com Flávio é você pagando taxa. Nós avisamos que o PT ia chegar para fazer igual o gafanhoto, tirar tudo que o Brasil tem. É o governo da censura e imposto. Inventaram essa história de fake news, que é para quê? Fake news é um mecanismo que eles criaram para censurar à direita. Enquanto quem é que espalha fake news é o PT, todo mundo sabe, todo mundo sempre soube. Eles só ganham eleição na base de fake news, destruindo a reputação de todo mundo com os mentirosos de plantão que eles têm. E agora, o Lula está achando o quê? Que o Pix criado pelo Bolsonaro vai ser a realização do governo dele? Aliás, é excelente, que a maior realização do governo Lula é uma coisa criada pelo Bolsonaro e que ele queria taxar, que é o Pix. Enfim, eu não consigo entender como ainda tem esquerdopata que defende esse ladrão do Nine.
qual é a minha opinião? A minha opinião é que essa campanha já está ficando constrangedora para o Lula. O terceiro governo dele não tem uma realização para falar. E o maior sintoma disso é o governo estar fazendo essa campanha tão feroz para tentar dizer que o Lula tem algum tipo de propriedade ou defesa do Pix. Isso tem uma origem. Vocês lembram do vídeo do Nicolas sobre a história do Pix, que o governo queria mais informações do Pix para usar no imposto de renda? Que o governo ia fazer um monitoramento maior do Pix, é que já não está fazendo, nós não sabemos, mas enfim, lembra do vídeo do Nicolas sobre o Pix? A revolução que foi na política nacional, isso pegou no governo Lula. É óbvio que o marketing do Lula está falando, gente, se existe uma unanimidade nacional é o Pix. Então nós vamos ter que colocar nós a favor do Pix e o Bolsonaro contra. Mas espera aí, o Pix se torna uma realidade, é concretizado durante o governo Bolsonaro. Como é que nós vamos pôr o Bolsonaro contra o Pix? E aí surge a oportunidade, que eles já estavam esperando há muito tempo, uma oportunidade de botar o Bolsonaro contra o Pix, que é o quê? O governo Trump, mais uma vez, essa não foi a primeira vez, tá? Mais uma vez reclamou do Pix. Na época das sanções ao Alexandre de Moraes, pode pegar, aliás, o Narrativas Antagonistas da época, que eu li o documento inteiro. Eles já reclamavam do sistema de pagamento, do Pix, que era concorrência desleal. E agora, de novo, a gente tem esse governo reclamando disso. E aí, como o Trump é próximo da família Bolsonaro, qual que é a história que o Lula criou? Eles são próximos da família Bolsonaro, eles vão acabar com o Pix. E essa é uma tática que o PT já fez para ganhar várias campanhas. É uma tentativa de repetir, por exemplo, aquilo que o PT fez mentindo sobre a Marina Silva, que foi um assassinato de reputação na última campanha da Dilma. Eles faziam peça de campanha na TV com o povo sem comida no prato, chorando, passando fome, porque a Marina ia deixar todo mundo passando fome, inventava histórias sobre ela. Enfim, eles estão tentando repetir isso agora, mas não vai dar certo por 3 razões. Primeiro, porque eles não têm mais os mesmos marqueteiros e nenhum candidato forte ou alguém forte igual o Lula já foi. O Lula está parecendo senil. Vocês me perdoem. Igual não tá. Não tá falando coisa com coisa. Então não é mais aquela voz forte que mobilizava pessoas. É um cara que fala umas coisas treslocadas, que não tem nada a ver com nada, e precisa sair todo mundo falando, não, ele não tá doido, ele tá falando tudo certo. É o tempo todo mundo explicando o que ele quis dizer. E aí eu vejo gente na direita falando, não, mas o Lula sempre falou bobagem. Deste jeito que ele está, ele nunca esteve. Ele pode ter falado coisa que você não gosta. Pode ter falado muita coisa machista, muita coisa que o pessoal não gosta de ouvir. Muita coisa que o pessoal acha errado. Agora, coisa que ele se prejudique e que pareça com uma debilidade cognitiva como está agora, isso é novidade. Então essa é a primeira razão pela qual a difamação em potencial não dá certo. Você não tem aquele candidato forte. A segunda, não tem os marqueteiros fortes. Por quê? Porque foi todo mundo para a cadeia, não pode mais trabalhar com o PT. Esses marqueteiros que ganharam tanta eleição para o PT é o povo que recebia dinheiro lá por fora e que foi para a cadeia e que está trabalhando outras coisas. E, por último, por que não pega mais? Porque todo mundo já sabe o truque. Não é mais novidade. Todo mundo já sabe como funciona. Então, assim, hoje, por exemplo, eles colocaram lá os MAVs deles para perseguir a gente. Não adianta ficar me xingando, velha, gorda, vagabunda, vai dar o toba que aí você para de falar não sei o quê. Você tá com tesão na Erika Hilton. Isso vai mudar o quê? Do fato de um único legado do terceiro governo do Lula ser censura e imposto. Pode me xingar à vontade, não vai brotar um legado do chão. E o povo já se ligou que o método do petismo é isso. Com o Lula fraco e o método desgastado, não conseguem. E tem mais uma coisa, demolir a reputação da Marina Silva é fácil para o PT, porque o público é o mesmo. O público do Bolsonaro é outro. Quanto mais o Lula falar mal do bolsonarismo, mais o bolsonarismo acha bom. Se o Lula gostar do bolsonarismo, aí é que os caras não vão gostar.
Se petista fala bem do bolsonarismo, aí é que tem uma coisa de errado. Então, assim, é muita campanha, é muito xingamento, muita virulência, muita misoginia, mas legado que é bom, fora censura e imposto, o que é que o Lula está deixando para nós? Bom, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigada pela participação, pelo carinho, pela confiança. Já deixa o seu like aqui. Às 6 da tarde eu estou ao vivo com o Papo Antagonista. Amanhã é sexta-feira santa, não tenho narrativas, mas tem um Papo Antagonista especial, com uma edição especial de narrativas antagonista. Uma Páscoa santa e excelente para você e toda a sua família até segunda.